sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta parte aqui, nessa imagem, eu estou trazendo, né, o desenho da Patrícia. Parabéns, Patrícia, ficou muito bom. O perfil de um solo que eu pedi para vocês fazerem, né? Ela fez o desenho do perfil com os horizontes O, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a rocha matriz ou a rocha mãe. A rocha matriz é que dá origem ao solo, né? O solo, ele vai sofrer a influência da temperatura, do relevo, dos micro-organismos, né? E da rocha. E esses elementos é que vão caracterizar o tipo de solo que vai se desenvolver. Aqui neste perfil de solo, a Patrícia fez o desenho da rocha matriz com o horizonte C, que é a transição, né? É onde a rocha matriz ela começa a se desintegrar, com o horizonte B, onde nós temos predomínio de minerais e matéria orgânica em menor quantidade. O horizonte A, onde nós temos também minerais e matéria orgânica em maior quantidade, por isso o horizonte é um pouquinho mais escuro, por conta da presença da matéria orgânica, e o horizonte O, que tem a presença de matéria orgânica, e é no horizonte O onde há o desenvolvimento da vegetação, neste horizonte, nessa camada também que nós pisamos, né? Onde há o desenvolvimento da agricultura. Esse horizonte ele é extremamente importante para a sociedade. Nesta aula, gente, nós vamos começar com um novo capítulo. Nós vamos estudar a litosfera, o relevo terrestre. Nós vamos entender nessa unidade 3 o sistema Terra e seus subsistemas. Já vimos quais são estes subsistemas. Nós vimos que estes subsistemas são a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Nesta unidade, nós vamos estudar caracterizando mais cada um destes subsistemas. Nós vamos estudar de forma mais aprofundada as características destes subsistemas. Vamos iniciar com a litosfera. A litosfera ela é a parte sólida da crosta, né, da Terra. A litosfera é composta por rochas e por minerais. E é na litosfera também que nós vamos ver as diversas formas de relevo. O que é o relevo, afinal, né, gente? O relevo são essas variações nas formas, como a gente está observando, e variação nas altitudes também. O que origina essas formas? O que transforma essas formas? São fatores internos, tectonismo, vulcanismo, e fatores externos. Ação do sol, né? Ação dos ventos, ação da água. São esses fatores que a gente considera de agentes endógenos e agentes exógenos, que atuam na transformação desses relevos e na formação destes relevos também. Nessa imagem aqui, a gente observa as ruínas de Machu Picchu, construída pela civilização Inca no Peru. São povos pré-colombianos, como vocês já estudaram em história. Esses povos pré-colombianos, observem as formas de como eles se apropriavam do solo, né, como eles se apropriavam do terreno para desenvolver a sua civilização. Observem que eles já tinham técnicas avançadas de produção agrícola. Observem aqui pelo terraceamento, né? Lembrem-se, o terraceamento é uma forma de produção no solo, de utilização deste solo para o desenvolvimento da agricultura em terrenos mais montanhosos, em terrenos mais inclinados. Essa civilização Inca desenvolveu a agricultura e também fizeram várias construções, como Machu Picchu, como a cidade de Cusco, templos religiosos. Essa civilização foi dominada pelos espanhóis, especial liderados por Francisco Pizarro, que construíram a cidade de Lima, no litoral do Peru. Neste capítulo, então, gente, nós vamos estudar, vamos conhecer quais são os agentes internos, quais são os agentes externos e como que se dá as relações do ser humano com o relevo também. Porque o relevo, ele é fator determinante da ocupação do terreno, da ocupação
do solo. O que são as unidades de relevo? As unidades de relevo é como esse relevo ele se caracteriza, de acordo com a sua formação, de acordo com os processos que ele sofre e de acordo com a sua altitude também. Eu vou grifar aqui para vocês anotarem no caderno. Essas unidades do terreno e suas diferentes formas e altitudes constituem o relevo. Quando vocês saem de casa, quando vocês vão à casa de um amigo, vão fazer compras, vão passear, quando vocês viajam, vocês percebem essas irregularidades no terreno. Vocês percebem essa diferença de altitude. Tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos. Isso caracteriza o relevo na superfície terrestre. Vamos entender a diferença entre altitude e entre altura. A altitude, gente, ela tem como base de cálculo o nível do mar, a nível zero. A altitude é a distância no sentido vertical. A altura é a medida de um ponto, é uma medida levando em consideração a base e o topo. Ou seja, se eu falar para você assim, qual é a sua altura? Vai ser a sua altura, o seu comprimento. Agora, se eu falar assim, você está em qual altitude? Aí você vai considerar o nível do mar para saber qual é a sua altitude. Então, a altitude é a distância vertical medida a partir do nível médio do mar, que é considerado nível zero. Já a altura determina a forma de relevo correspondente à distância entre a sua base e a extremidade superior, a base deste relevo e o seu topo, o seu cume. O relevo, então, ele pode ser definido como o conjunto das variadas formas da litosfera, como vales, baías, as planícies e as depressões, que apresentam áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Neste mapa aqui, pessoal, está trazendo para a gente as principais unidades de relevo. As principais unidades de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressão. Nós temos aqui a oeste do continente americano as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes. Observem aqui com o que nós já vimos sobre a Cordilheira dos Andes, né? Que essas formações aqui, elas datam de aproximadamente 65 milhões de anos, mas são consideradas formações recentes, né? Porque ainda não sofreram um intenso processo erosivo, processo de desgaste. Essas montanhas elas se formaram a partir do choque tectônico, do encontro de placas tectônicas, que deu origem ao soerguimento dessas cadeias montanhosas. Nós temos também o Himalaia, com o Monte Everest, né? O Monte Everest ele possui a maior altitude do mundo, gente, com 8.848 metros de altitude. E existem também outras montanhas com altitudes consideráveis também aqui no Himalaia. O Himalaia também se formou a partir do encontro de placas tectônicas. Observem aqui que no território brasileiro nós temos a predominância dos planaltos antigos, né? O relevo brasileiro é um relevo mais antigo, então já sofreu com intensos processos erosivos, com intenso desgaste. E tem também algumas planícies. A exemplo da planície do Rio Amazonas, temos também a planície do Pantanal. As formas de relevo predominantes no território brasileiro são as depressões e os planaltos. Observem que também no continente africano, no continente asiático e na Austrália nós vamos ter a predominância dos planaltos antigos. São formas de relevo que já sofreram intensos processos erosivos. Além desses processos naturais de erosão, que causa desmoronamento, que causa transformação deste relevo, o ser humano também, pessoal, vai influenciar, vai interferir nessas formas de relevo, com construções, construção de estradas, construção de viadutos.
Então, o ser humano também vai moldar este relevo às suas necessidades, para garantir a sua sobrevivência, para se adaptar a essa forma de relevo. Geralmente, o relevo ele é fator determinante para a instalação do ser humano. Como assim? O ser humano ele vai se instalar, ele vai fixar suas moradias em regiões mais propícias a construções. São vales, são as planícies, em locais onde seja mais fácil desenvolver agricultura, onde seja mais fácil realizar construções de estradas, de viadutos, dentre outros. O que são as montanhas? As montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores em relação às regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas são a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, os Andes, na América do Sul, os Alpes, na Europa, ou as montanhas rochosas, na América do Norte. Essas formações montanhosas, elas têm origem no encontro das placas tectônicas, como nós já vimos, que causam as dobras, né, nas rochas. E essas enormes dobras é que vão dando origem ao soerguimento dessas cadeias montanhosas. Elas são chamadas montanhas típicas ou terciárias. São formações mais recentes. As montanhas também, pessoal, podem ser formadas a partir de um vulcão, a partir da erupção de um vulcão, são as montanhas vulcânicas. Como exemplo, nós temos o Monte Fuji, no Japão, que está localizado na ilha Honshu, né? Que é a principal ilha do Japão. É um vulcão adormecido que constantemente está coberto de neves. Como que se forma uma montanha através da erupção vulcânica? Um vulcão ele se forma através do extravasamento do magma, né, que rompe a camada rochosa. Quando há erupção, a lava na superfície ela vai resfriar. Quando ela resfria, ela amplia essa dimensão da montanha, amplia a extensão da montanha também. Existem ainda montanhas que se formaram por outros processos, erosão, que vai causando desníveis, né, no terreno, que vai criando áreas elevadas, que vai rebaixando outras áreas, falhas geológicas. Uma outra forma, só trazer aqui essa imagem, gente, que eu não discuti ela com vocês, é a Cordilheira dos Andes, que se formou durante o período terciário, a partir de grandes dobramentos de rochas ocorridos há cerca de 25 milhões de anos. Essa cadeia de montanhas fica na América do Sul e ocupa toda a parte oeste do subcontinente. Subcontinente é uma parte de um continente, é a subdivisão do continente americano. Depressão. O que são as depressões? As depressões, gente, são áreas, são regiões mais baixas que o seu entorno. Como exemplo, nós temos aqui a depressão de Afar, localizada no leste da África, na Etiópia. Essa depressão, a depressão ela pode ser caracterizada de duas maneiras. Ela pode ser uma depressão absoluta, que é quando ela está abaixo do nível do mar, ou pode ser uma depressão relativa, quando ela está acima do nível do mar. Como exemplo de depressão absoluta, é o Mar Morto, é o melhor exemplo de depressão absoluta, que está localizado em Israel e na Jordânia. Ele está a quase 395 metros abaixo do nível médio do mar. A depressão relativa, como nós já vimos, ela situa-se acima do nível do mar. Uma característica interessante também sobre essa depressão de Afar, gente, é que foram encontrados importantes fósseis, como o Australopithecus afarensis, chamado de Lucy, como vocês já estudaram em história, que foi uma importante descoberta arqueológica para entender sobre os nossos ancestrais também, né? Tem este texto aqui, pessoal, que é um texto interessante, falando sobre a existência ou não de montanhas no Brasil.
Alguns geólogos e geógrafos dizem que não existem montanhas no Brasil. Por que que dizem isso? Porque o relevo brasileiro é um relevo bem antigo e as formações montanhosas são formações mais recentes. Ou seja, essas montanhas só existem em cinturões, né, orogenéticos ativos, ou seja, encontro de placas tectônicas ativas, que dão origem a essas cadeias montanhosas. Só que, de acordo com a geomorfologia, que é a ciência que estuda as formas de relevo, a origem deste relevo, considera-se montanha como uma elevação cuja altura, em relação à base, é maior que 300 metros e com vertentes de inclinação acentuada. Então, levando em consideração a definição de montanha para a área da geomorfologia, existem montanhas no Brasil. Levando em consideração, né, a formação geológica dessas montanhas, alguns estudiosos acreditam que não existem montanhas no Brasil. Planaltos, também chamados de platôs, são áreas, em geral, mais altas do que as vizinhas. Os planaltos, gente, vai predominar em todos os planaltos do mundo processos erosivos, desgaste deste planalto e transporte deste material para as áreas mais baixas, com topos relativamente planos ou arredondados. Nos planaltos, geralmente o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos. Observem aqui essa representação da Serra do Mar. A Serra do Mar é uma região montanhosa que vai do Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina, passando por São Paulo e Paraná. Na imagem, a Serra dos Órgãos do município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, um dos trechos mais altos da Serra do Mar. Observem que a Serra do Mar ela vai ter a formação de escarpas também, gente. Escarpas é este terreno mais inclinado, tá vendo? As planícies são regiões mais planas, mais aplainadas, de baixas altitudes. São regiões onde predominam o processo de sedimentação, de acúmulo de material, de acúmulo de sedimentos. Lembra que nós vimos que nos planaltos há um processo de desgaste, há um processo erosivo. Este material que é desgastado, ele é transportado pelo vento e pela água para as regiões mais baixas, transportado para as planícies, inclusive, né, que são regiões mais aplainadas. Geralmente as planícies costumam se situar próximo a planaltos e montanhas. Planaltos e montanhas são áreas onde há o predomínio de ações erosivas. As planícies podem ter várias origens, vales de rios, sedimentos trazidos pelos ventos, pelas geleiras, pelo entulhamento de lagos, entre outros. As planícies também elas podem se caracterizar como planícies fluviais, que são aquelas formadas pelos rios, e planícies costeiras, que são aquelas formadas pelos oceanos. Esses agentes erosivos que nós estamos falando são agentes que vai provocar o desgaste e transporte de material. Na próxima aula, nós vamos entender cada um desses agentes e vamos entender também o intemperismo. O intemperismo é a fragmentação da rocha, como que este intemperismo ele ocorre e em quais condições também. Eu vou finalizar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Na página 138, apenas os números 2 e 3 e estas atividades complementares. Façam com bastante atenção, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.